proposta a ser deliberada pelo soberano plenário. Neste instante, convido o senhor vereador presidente Rodrigo Belém, PRD, para proceder com a leitura do requerimento indicação de sua autoria, que requer que seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado ofício com cópia deste requerimento ao excelentíssimo senhor doutor Itamar Vieira Gomes, progressista, digníssimo prefeito municipal, e ao excelentíssimo senhor Valtim Braz Dutra, digníssimo secretário municipal de saúde, sugerindo-lhe termos do artigo 101 do nosso regimento interno, seja analisada a possibilidade, havendo a disponibilidade financeira para tanto pagamento de piso salarial aos farmacêuticos. Requerimento 008/2025, Abadiânia, Goiás, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2025. Excelentíssimo senhor Renato Farias Ribeiro, PL, digníssimo vereador, vice-presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras. Rodrigo Gomes de Belém, PRD, vereador eleito pela 17ª sessão legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, vem no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Abadiânia e ainda no regimento interno dessa casa, com respeito e acatamento consumeiros, requer seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado ofício com cópia deste requerimento ao excelentíssimo senhor Dr. Itamar Vieira Gomes, PP, digníssimo prefeito municipal, e o ilustríssimo senhor Valtim Braz Dutra, digníssimo secretário municipal de saúde do nosso município, sugerindo-lhe, no centro do artigo 101 do nosso regimento interno, seja analisada a possibilidade de, havendo disponibilidade financeira para tanto, pagamento de piso salarial aos farmacêuticos. Preliminarmente, registra-se, senhores vereadores, que o piso salarial é o menor valor de salário que pode ser pago a uma categoria profissional específica, ou a um grupo de profissões que fazem parte de uma categoria profissional por sua jornada de trabalho. Em outras palavras, é o menor salário que pode ser pago a um profissional pela sua jornada de trabalho, de acordo com sua profissão, como, por exemplo, a de trabalhadores da área da saúde. Registra-se agora, nobres edis, que não são todas as categorias profissionais que têm reconhecido legalmente um piso salarial nacional em sua jornada de trabalho. Cita-se, por exemplo, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem e os auxiliares de enfermagem, e as parteiras, que até encontram suas profissões tratadas na Lei Federal 7.498, de 25 de junho de 1986, mas que aguardam ansiosos o trâmite na Câmara dos Deputados do projeto de lei 5.640 de 2020, que versa sobre a fixação do piso salarial e sobre a sua jornada de trabalho. O certo é, excelências, que o pagamento do piso salarial, ainda que regional ou de seu respectivo conselho ou sindicato, aos farmacêuticos contratados pelo município de Abadiânia, é um reparo imprescindível de ser feito. É preciso lembrar que no atual cenário da pandemia da Covid-19, momento em que a situação de todos os profissionais de saúde torna-se crítica em grande parte do território nacional, este requerimento se torna ainda mais relevante, considerando que a Covid-19 serviu para expor para toda a sociedade a importância dos profissionais ligados à área da saúde, como profissões que prezam pelo cuidado humano. A Constituição Federal determina no inciso 5º do artigo 7º que é direito dos trabalhadores o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. No entanto, na maioria dos estados da federação, o salário médio dos farmacêuticos não é justo frente à rotina árdua de trabalho desses profissionais da assistência à saúde. Vale mencionar, nobres edis, que escolherem essas profissões por amor ao que fazem e para ajudarem ao próximo, as categorias supraindicadas já demonstram abnegação, o que por si só já seria suficiente para rendermos homenagens. Contudo, aqueles que são lotados nas unidades básicas de saúde, na unidade de pronto atendimento e em nossos postos de atendimentos merecem algo mais em suas folhas de pagamento, em seus contra-cheques, especialmente porque nunca tão comprometidos com a causa como agora, porque nunca
terem fugido às suas responsabilidades. A sugestão de pagamento de piso salarial aos farmacêuticos contratados pelo município de Abadiânia, havendo disponibilidade financeira para tanto, não só valoriza o trabalho por estes desempenhados, mas, acima de tudo, externa-lhes a gratidão da atual administração pública por juntos enfrentarmos tão difícil momento em nossa história. Motivo pelo qual apresento essa súplica, convidando vossas excelências a acompanharem tal indicação. Ao teor do impulso, peço e aguardo o deferimento e aprovação. Rodrigo Gomes de Belém, PRD, vereador e presidente do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Concluída a leitura do presente requerimento, senhor presidente. Com a palavra, o senhor vereador presidente Rodrigo Belém, PRD, para a defesa de sua proposta. Senhoras e senhores, colegas vereadores, elaborei esse requerimento para que a gente pudesse analisar juntamente aqui nesse plenário dessa Casa Legislativa a possibilidade de estar sendo aprovado, encaminhar ao Poder Executivo para que se estude a possibilidade, havendo recurso financeiro, que valorize esses profissionais. É sábado de todo que os farmacêuticos prestam um serviço essencial para a saúde do nosso município. A gente precisa de arsenal, precisa de mãos, mas a gente precisa do trabalho do farmacêutico no dia a dia, porque só mãos, só prescrição não se resolve. O fármaco é essencial no dia a dia para que a gente possa restabelecer a saúde da população. E quem trabalha, manipula, faz acontecer são os farmacêuticos. É de conhecimento de todos que eu sou graduado em farmácia e bioquímica, pós-graduado em saúde pública, vigilância sanitária, atenção farmacêutica e também na parte de farmacologia clínica. E atualmente sou licenciado. Essa foi uma demanda que os colegas farmacêuticos me passou, porque comparado às demais classes, todos recebem um valor percentual relevante de salário. Hoje a enfermagem está em tramitação no Congresso Nacional, a enfermagem recebe uma complementação, mas é que ela não é agregada ao contra-cheque. Então eles não conseguem esse montante fazer com que isso fixe no contra-cheque. É um recurso do Fundo Nacional de Saúde que tem ajudado a enfermagem. Então já conseguiu-se um avanço no quesito enfermagem. Nem posso dizer a questão dos médicos, né? Porque os médicos hoje têm uma classe bem forte, fortalecida, e eles têm uma luta diária pelo ato médico, eles conseguem ter um valor considerável de salário. Mas os farmacêuticos também, acredito que seja louvável por parte dessa casa a gente estudar a possibilidade de estar valorizando esses farmacêuticos. Em cada ponta da cidade tem uma drogaria, tem um farmacêutico que presta um serviço. E na unidade básica de saúde não é diferente. Chegamos hoje na unidade de pronto atendimento 24 horas, estão lá os farmacêuticos trabalhando, farmácia 24 horas funcionando, seja de atendimento ali nas proximidades dos consultórios médicos, seja ao fundo, para que possa fazer o atendimento também dos pacientes que estão hospitalizados, aguardando até mesmo uma vaga de UTI, aguardando uma vaga hospitalar. Eles estão ali à frente, abastecendo, dando orientação farmacêutica, trabalhando na parte da farmacologia, vendo as interações medicamentosas, as interações fármaco-alimento. Estão ali somando forças para que a gente possa restabelecer a saúde da nossa população. Na questão da prevenção também, trabalho na prevenção da saúde também, no restabelecimento, no diagnóstico, nos laboratórios tem farmacêuticos. Então, assim, é de suma importância. Na licitação também, são os farmacêuticos que trabalham para organizar a lista de medicamentos, de materiais médicos hospitalares, dos suplementos, dos medicamentos de alta complexidade, das demandas judiciais, são os farmacêuticos que estão ali à frente. Então, por que também o município não valorizar esses profissionais? Então, acredito que é louvável dessa casa a gente avaliar com carinho essa possibilidade de estar aprovando esse requerimento para que o Poder Executivo estude a possibilidade de valorizar esses profissionais também. Que é de conhecimento de todos que os concursados, por si só, já existe um plano, porém, hoje no município o percentual de contratados é maior do que o concursado. Hoje temos no município 3 concursados, o licenciado que sou eu, e a Liliane e o Jardel que são concursados. Os demais são todos contratados. Então, que eles recebam um salário proporcional aos concursados também, que é direito, eles prestam o serviço da mesma forma, tem conselho registrado, o Conselho Regional de Farmácia,
e é louvável para eles também ter essa valorização no seu contra-cheque. No mais, são essas minhas palavras. Devolvo a palavra ao presidente. Muito obrigado. Em discussão. Algum vereador deseja discursar a respeito do requerimento, indicação apresentado pelo senhor vereador presidente Rodrigo Gomes de Belém, PRD? Eu. Com a palavra, vereadora Camila. Presidente, de forma breve, quero manifestar aqui meu apoio integral à sua sugestão. Eu sou favorável ao piso salarial de todos os profissionais e, nesse caso, aos farmacêuticos, né? Essa medida ela representa um reconhecimento justo, necessário e importante. Então, tomara que seja atendido. A gente sabe que o requerimento aqui ele ganha força, mas no final das contas precisa passar por uma análise, né, maior lá no Executivo. Então, eu torço para que seja aprovado. Com a palavra, vereador Cleiton. Quero fortalecer também aí, como a vereadora Camila Borges falou, acho que parte daqui da Câmara, né, esse pedido, então, uma classe mais que merecedora, e assim a gente consegue estar em comunicação com esses profissionais que precisam de aumento, né, lutar pelo piso salarial. Está aqui os conselheiros tutelares, né, com um salário defasado aí de R$ 1.695 e uma realidade aqui ao lado, o Cocalzinho pagando R$ 3.600, né? Então, parabenizar o vereador Rodrigo Belém pela propositura apresentada. Pode contar com o meu apoio aqui. Esse tipo de apoio aí aqui na Câmara é fundamental e nós vamos estar lutando aí por vocês todos aí, de todas as classes que estão defasadas com o seu salário. Com a palavra, vereador Ari Alberto. Presidente, é de saber de todos aqui, né, o diferencial desse novo vereador aqui chamado Rodrigo Belém. Eu te parabenizo pela propositura, tem que ter meu total apoio, é mais do que justo. Como bem disse o vereador Cleiton, em cidades com menor potencial financeiro do que a Lodiânia e acaba se destacando por reconhecer, né, eu acho que essa é a palavra, reconhecer de fato e a lei que protege o piso salarial desses servidores. Mas fazendo um adendo à sua propositura, vereador, eu digo aos demais, estou lendo aqui, ó, eu queria que a gente externasse a todos os órgãos, como bem disse a vereadora Camila, a todos os órgãos da prefeitura, porque como forma de justiça social, né, fosse respeitado o piso salarial de todos os funcionários, independentemente da classe, porque todos estão aqui por um único motivo: levar o seu pão para casa, né? Todos prover as necessidades de sua família. Um dia desses fui procurado por um gari, o qual me mostrou o seu contra-cheque e ele recebe líquido R$ 1.380. E o inicial, o salário base, é o salário mínimo em todo o território nacional, nós sabemos disso. E tem uma lei, tive a iniciativa de procurar aqui, ó, tem uma lei, vou ler rapidamente para vocês, tá? Proposta de lei 4146/2020 estabelece um piso salarial de 2 salários mínimos, com possibilidade de incluir insalubridade, e outras propostas também, como as apresentadas pelo Senado. Elas progridem com valores diferentes em alguns estados, e alguns é 2.824, mas o mínimo é 1.850. Piso salarial para a profissão de gari no Brasil é de 2 salários mínimos, e em 2025 equivale a R$ 3.036. Então nós devemos brigar também por todas as classes, não esquecendo de maneira alguma aqueles que zelam pela limpeza urbana do nosso município. Eu acho que quando a gente fala todos, são todas mesmo, são os professores. Recentemente tivemos essa discussão aqui para valorizar, e foi aprovado o piso salarial dos professores, no aumento, agora dos farmacêuticos, teve também dos agentes de endemias. Então nós não podemos deixar ninguém de fora.
acho que por questão de justiça social, vamos zelar e lutar pelos direitos de todos os servidores. São minhas palavras. Senhor presidente, é importante frisar, e colega vereador Ari, vamos estar formalizando o requerimento, né, e elaborando, e trazendo para esse plenário e fortalecer, igual a colega vereadora falou. O nosso papel, né, como legislativo é de trazer as demandas e pautar, se for aprovado, caminhar para que o Poder Executivo estude a possibilidade. Porque eu acho que todo mundo trabalhando bem, né, recebendo bem, as coisas fluem, a máquina gira e o reflexo chega para a população. Parabéns, vereador, por esse tema tão sensível. A gente já tinha vivenciado algumas situações com alguns garis aqui do município. Infelizmente, né, porque assim, o salário deles estão abaixo. Faz uma complementação, mas essa complementação não entra. Então, teria que colocar o salário mínimo, 1.518, e depois fazer as outras bonificações, seja quinquênio, seja insalubridade, porque eles têm direito, trabalho direto exposto, né, a resíduos. Então isso é merecedor, é louvável, pode contar com o meu apoio, parabéns por essa propositura. Vamos estar levando isso a plenário para que a gente possa aprovar, e depois vamos sentar, vamos marcar com o Poder Executivo para estar conversando com o secretário de Meio Ambiente. É poucos gari que tem Abadiana e que sejam valorizados, o impacto vai ser pouco. Então, pode contar com o meu apoio e parabéns. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Com a palavra, o vereador Nenê Trajano. Também gostaria de parabenizar o presidente pela propositura e comungar com o vereador Ari também. Acho que nós, novos edis, obrigado por todas as classes do nosso município. Mais algum vereador deseja discursar? Gostaria só de fazer um complemento. Eu sei que esses pedidos nossos, né, gera custos e tudo mais, a gente sabe que é direito, mas assim, se a gente for fazer uma análise rápida do tanto de servidor que tem, que não vou citar nomes, obviamente, mas que ficam encostados, muitos fantasmas, inclusive, a gente percebe isso, volta e meia tem alguém, quem é esse funcionário? A gente sabe que tem funcionário fantasma, a gente sabe que tem servidores, inclusive, que não prestam o serviço de qualidade. Então, assim, faz um pente fino, limpa isso tudo e consegue fazer o pagamento desse piso. Não vou dizer de todos os servidores, mas dá para começar a olhar cada caso e começar a fazer valer o direito deles, né? Ao longo de 4 anos, quem sabe, né, a gente consegue fazer o piso de todos. Mais algum vereador? Também quero parabenizar o presidente, o vereador Rodrigo, pela iniciativa. É um requerimento muito importante, tem que sim valorizar não só essa classe de grande importância que é o farmacêutico, mas também, como o vereador Ari falou, os garis, as classes que nós já valorizamos aqui, votando requerimentos, que também não depende só da gente, né? Como a vereadora Camila falou, depende do executivo. E você tocou num tema muito importante, essa questão do pente fino. Essa questão do pente fino é muito importante porque tem gente que recebe salário, mas não faz jus daquele salário pelo serviço que ele quase não está prestando. Então, se realmente fizer um pente fino, dá para agregar o reajuste dos conselheiros tutelar, os farmacêuticos, os gari, e assim vai. Isso mesmo. Então, tem várias classes, né? Então, tem meu apoio 100%, presidente. Parabéns pelo requerimento. Fazendo um adendo aí às suas palavras, vereador Renato, vereadora Camila, eu acho que é de suma importância essa casa expedir um ofício ao executivo, né, ao setor de RH, solicitando a nomenclatura de todos os servidores municipais em atividades. Todos, de mamando a caducando, para a gente assim saber se esses servidores realmente estão executando serviço, se não estão, porque denúncias chegam. Às vezes a gente pergunta, um dia desse chegou uma denúncia aí, até fui atrás realmente para procurar, de que um servidor recebia pela prefeitura e ele estaria em outro país. E coisa que não foi verdade. Fui a fundo, perguntei, pesquisei, fui atrás, né? Falei, não, isso é coisa antiga, não está mais, não, entendeu? Então, assim, eu acho que é interessante para nós ter esse relatório, essa relação nominal, para a gente fazer jus e verificar se realmente esses servidores estão ou não executando o trabalho.
Só dando um complemento aqui na fala do vereador Ari, foi de grande importância e valia essa questão do pedido da nomenclatura? Da relação nominal. Relação nominal. Inclusive, nós estamos com uma situação aqui, que o nosso vereador Rodrigo organizou uma reunião aqui na Câmara, que eu participei até porque tinha um grande amigo meu de Santa Lúcia aqui e me convidou. Eu passei aqui para tomar um cafezinho e me convidou em relação à causa animal, né, presidente? Em relação aos cachorros, os animais, que não é novidade para ninguém como é que a Bandiana está. O tanto de cachorro que tem na rua abandonado, cachorro parido, cachorro doente. Eu fiz uma visita esses dias na casa do Turene e eu fiquei com dó. Eu fui lá, não tem lógica. No momento que eu estava lá conversando, deixaram 3 cachorros doentes na porta da casa dele e ele pega esses cachorros, põe para dentro, vereador Bosco, e vai fazer o tratamento de custo do bolso dele, sem nenhum apoio do poder público. E nesse mesmo dia, por incrível que pareça, que eu passei aqui na Câmara, que estava tendo a reunião, nesse mesmo dia eu descobri que nós temos um veterinário contratado na Secretaria do Meio Ambiente, que ganha mais de R$4 mil por mês desde 28 de fevereiro, que foi feita a admissão dele. Vê se pode. Não sou contra a contratação dele, mas qual o serviço que está sendo prestado por esse veterinário? Quantos cachorros que ele está atendendo? Qual que é o tratamento que ele está proporcionando? Qual que é o plano de ação para intervir nessa questão da causa animal em Bandiana? Ora bolas, então peraí, então ele vai ganhar, ele tem um contrato que foi admitido dia 28 de fevereiro de 2025, mais R$4 mil por mês, lotado na secretaria. Aonde que é a sala dele? Aonde que é o consultório? Não pode, isso está errado. Então foi muito bom esse gancho, foi de grande importância. Inclusive, eu tinha até encaminhado o ofício, pedi me explicasse. Questionei ele aqui na hora, porque nesse momento ele disse que não tinha contrato ainda e eu peguei no meu celular aqui a contratação dele. Como que temos um veterinário contratado para atender o município, a causa animal, que todos estão vendo como é que está a Bandiana, mais de R$4 mil por mês, e quando vocês ganham esse salário que vocês ganham, o farmacêutico ganha o salário que ganha, o gari ganha o salário que está ganhando, como que vive com R$1.000 e R$1.300? Não existe. E uma pessoa que não tem nada contra ganhando mais de R$4 mil, que eu não sei onde é que é o consultório dele, eu não sei o plano de ação que ele tem de atendimento diário, aonde que é a comunidade, as vilas, a região, os bairros que ele está atendendo, e a causa animal bandiana é só você andar na rua que vocês vão ver. Se você for lá agora na porta do complexo, tem 4, 5 cachorros deitados lá dentro. Você não vai fazer nada, não pode, doente. Aí eu conversando com o Turênio, a esposa dele, com a cachorra a Fátima aberta em cima de uma mesa, cuidando, tirando um monte, um copo desse tamanho, cheinho de coró, desse tamanho, cuidando, tratando, fazendo cirurgia de meios próprios, sem nenhum apoio do município, enquanto tem um veterinário que foi contratado dia 28 de fevereiro, ganhando mais de R$4 mil. Aonde que ele está atendendo? Qual que é o plano de ação? Me mostra um planejamento. Nada contra a secretaria, nada contra o veterinário. Mas já que tem um veterinário contratado para atender, para cuidar, então cadê o trabalho que ele está executando? E nós com esse problema em Abandiana com o animal? Está errado. Muito importante, vereador. Vamos encaminhar sim um requerimento e pedir toda a listagem e a função e qual que é o desenvolvimento que cada um está desenvolvendo na função do município, que vocês pagam, nós pagamos o salário de todos os servidores, inclusive o nosso. Então essas são minhas palavras. Obrigado pela oportunidade. Tem mais algum vereador? Vereadora Camila. Rapidinho, só para fazer um complemento. Como o vereador Ari mencionou, pedir a listagem do RH, mas lá a gente vai ter uma lista somente dos efetivos dos comissionados. A gente sabe que tem muitos contratados, né? Então, encaminhar para, eu acredito que seja o controle interno, 2 ofícios, um para o controle interno e outro para o RH. Com a palavra, o vereador Wender Diniz. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus aí, cumprimentar a todos aqui que estão presentes, cumprimentar aí os meninos do Conselho Tutelar, mas eu quero pegar o gancho da palavra para vocês e que eu pedi essa listagem lá e quero deixar aqui bem claro, gente, que não é marcação, que não é nada não, é porque eu estive na gestão passada aí durante 7 anos e poucos meses, e depois meu filho assumiu. Eu não faltei um dia de serviço, não levei um atestado. Então isso é de soma importante, a gente ir lá pedir. Eu pedi só para me ver, mas como eu não conheço a Bandiana completa, eu conheço mais pro lado de lá, mas
Lá o que eu peguei dá para ver vários que não estão presentes no seu serviço. E eu quero deixar aqui bem claro, tá lá comigo, eu pedi, foi que nem a Camila explicou aqui, ó. Não falei nada, mas eu sou contra isso também. Eu acho que a pessoa que assumiu o cargo aqui, gente, ele tem que vir aqui prestar seu serviço. Então, ficar aqui é de suma importância nós fazer esse ofício e encaminhar até o Poder Executivo lá, para eles passar para aqui, para que a gente tenha uma transparência total aqui. Então é só isso mesmo, só para aproveitar o gancho mesmo. Eu pedi, fui lá pedir, não é de marcação, eu não sou contra contratar. Pode contratar quem quiser, pode receber o salário que quiser, mas que cumpra o seu horário e o seu serviço. Mais algum vereador? Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Em votação, como vota o vereador subtenente Ari Alberto? Favorável. Como vota o vereador Cleiton? Favorável. Como vota o vereador Bosquinho Arantes? Favorável. Como vota a vereadora Camila Borges? Favorável. Como vota o vereador Nilton Preto? Favorável. Como vota o vereador Plauto Azevedo? Favorável. Como vota o vereador Rodrigo Belém? Favorável. Como vota o vereador Nenê Trajano? Favorável. Como vota o vereador Vitor Lucas? Favorável. Como vota o vereador Wender Diniz? Favorável. Aprovado, razão pela qual determina a adoção das providências de mister para a assessoria jurídica da Casa e das remessas necessárias ao tempo em que restitui a direção dos trabalhos ao nosso vereador presidente Rodrigo Gomes de Belém, PRD. Nesse instante, convido a senhora vereadora Camila Borges Novo para proceder com a leitura do requerimento de indicação de sua autoria, conjuntamente com o senhor vereador Wender Freire Diniz, PP, que requer seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado ofício com cópia deste requerimento ao excelentíssimo senhor Dr. Itamar Vieira Gomes, PP, digníssimo prefeito municipal, nos termos do artigo 100 e 101 do nosso regimento interno, sugerindo-lhe a necessidade da adoção das providências administrativas pertinentes na esfera de suas atribuições para a criação da Zona de Especial Interesse Social, ZEIS, no loteamento Eupiópolis, no distrito de Planalmira, nessa cidade. Com a palavra, a vereadora Camila Borges. Inicialmente, excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores, registra-se que o loteamento Eupiópolis, no distrito de Planalmira, nessa cidade, foi aprovado pelo município pelos idos de 1949, tendo sido inclusive registrado em cartório. Infelizmente, excelências, o loteamento Eupiópolis, no distrito de Planalmira, nessa cidade, não tem infraestrutura, não tem abastecimento de água, não tem fornecimento de energia elétrica. E, inclusive, à época, o empreendedor sequer tinha tal responsabilidade, somente passando a ser exigida no ano de 1979, através da Lei Federal número 6.766. Até então, a responsabilidade pela infraestrutura era do Poder Público Municipal, que a poderia realizar conforme seus recursos. Diga-se agora, nobre pares, que zona de especial de interesse social, também chamadas de áreas especiais de interesse social, são áreas demarcadas no território de uma cidade para assentamentos habitacionais de população de baixa renda, existentes ou novos. O Estatuto da Cidade inclui as zonas de especiais de interesse social, que a gente chama de ZEIS, pela primeira vez em legislação federal, como instrumento de execução da função social da propriedade, mas não as definiu. As zonas de especiais de interesse social foram definidas também no âmbito federal, pela Lei Federal número 11.977 de 2009 e mais recentemente pela Lei Federal número 13.465 de 2017, cujas as cópias fazem juntar-se a esse requerimento. Aliás, na exata dicção da Lei Federal número 13.465 de 2017, em seu artigo 18, parágrafo 1º, considera-se zonas de especiais interesse social a parcela de área urbana instituída pelo plano diretor ou definida por outra lei municipal destinada preponderantemente à população de baixa renda e sujeita a regras específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo. Certo é que, de um lado, o loteador não realizou no local as necessidades
as necessárias obras de infraestrutura. E, de outro lado, é igualmente certo que o município de Abadiânia não tem recursos para sozinho realizar as obras de infraestrutura no local. E, para tanto, até para permitir que nós, vereadores desta legislatura, possamos buscar recursos, a criação de zona de especial interesse social no loteamento Eubiópolis, no distrito de Planalmira, nessa cidade, é o legítimo instrumento para o aporte de recursos. Nesse sentido, excelências, a pretensão que apresentamos visa igualmente oferecer moradia digna para a população de baixa renda por intermédio de melhorias urbanísticas e recuperação ambiental, o que somente será possível com a criação de Zona de Especial Interesse Social, ZEIS, no loteamento Eubiópolis, no distrito de Planalmira, nessa cidade. Assim, exercendo o nosso ofício de atuar em prol de nossa comunidade, apresentamos essa súplica, convidando vossas excelências a acompanharem tal requerimento. Ao teor do exposto, peço e aguardo deferimento e aprovação. Camila Cristiana Borges, Novo, e Wender Freire Diniz, Progressistas, vereadores eleitos para a 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia. Concluída a leitura, senhor presidente. Com a palavra, um ou ambos vereadores para a defesa de sua proposta. Quem dos colegas vereadores quer manifestar? Vereadora Camila. Bom, acho que o requerimento está bem claro e objetivo e fala dessa criação, né, de uma zona especial de interesse social, que a gente chama de ZEIS. É uma atribuição do Poder Executivo que, ao criar, né, essa zona lá naquela região do Eubiópolis, busca resolver um problema antigo, né, Wender? Que é muito antigo e tem causado vários transtornos. Então, o loteamento ele foi feito e aprovado antes de 1979, antes da vigência da lei de parcelamento de solo. Portanto, naquela época, o empreendedor não tinha, né, a obrigação de entregar o empreendimento com infraestrutura, visto que esse loteamento é de 1949. E essa é a forma que a gente percebe de resolver essa situação, né? Os moradores daquele setor, como foi lido, eles não têm acesso à água, à energia, à pavimentação. Então, a efetuação desse nosso pedido possibilitará que o município possa vir, através de recursos, emendas que nós, vereadores, podemos vir a buscar, e o próprio executivo, para poder melhorar essa situação e facilitar a vida desses moradores que tanto têm lutado, né, por essas melhorias. Visto também que é uma área onde concentra-se uma população mais carente. Então, nosso pedido é nesse sentido, né, de tentar facilitar e tentar, só através dessa zona, né, desse processo aqui, que vamos conseguir buscar meios para poder resolver. A gente sabe que por meios próprios eles não conseguem e por recursos próprios também a prefeitura não consegue. Mas esse aqui é o caminho. Então, por isso que a gente gostaria de contar com a aprovação, o voto positivo de vocês. Com a palavra, vereador Wender Diniz. Só aproveitando que a Camila está falando aqui, complementar a fala dela, é porque eu já faz 8 anos que eu moro lá em Planalmira, então eu conheço bem a situação lá do bairro Eubiópolis. Não é nada mais justo do que a gente fazer isso. Vocês também, conto com o voto de vocês aí nesse projeto. Vocês teve uma reunião, acho que ontem, né, Rodrigo? Então, foi segunda-feira, né, atendendo a associação lá do Eubiópolis. Então, vocês, o prefeito, todo mundo está a par de tudo que está acontecendo lá, como é que é a situação do bairro. Então, peço aqui a colaboração de vocês, que vocês votem a favor desse projeto aí, para ver se a gente resolve. Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Rosemar. Bom dia, senhor presidente, nobres Elise, público presente, ouvinte da Rádio Corporaria e internautas. Também, igual você é favorável, parabenizo a Camila por esse interesse, mas como o Wender já disse, segunda-feira tivemos reuniões com os presidentes da Associação de Planalmira e o Executivo já está a par dessas leis, já está até para vir um projeto para ser aprovado aqui pela Câmara Municipal, porque vai vir os recursos aí para asfalto, energia, água, quer dizer, já está adiantado, mas de antemão eu também já sou favorável para dar mais adiantado, mas o Executivo já está bem acelerado nesse sentido aí. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Vitor Lucas. Bom dia a todos. Quero só parabenizar aqui os nobres colegas, Camila e Wender, com essa aprovação do loteamento Eubiópolis ser uma zona de interesse social.
facilitará até a cobrança junto à Equatorial para sanar os problemas da energia lá, tendo em vista que a Equatorial ou qualquer outro prestador de serviço de energia que vier ao nosso estado, eles têm uma cota social para ser atendida. Então acho que esse é o jeito mais fácil da gente solicitar isso lá. Se não for por essa cota social, acho muito difícil de deles quererem fazer um investimento tão grande igual é no Eubiópolis. Postes e fiação ali ficará um preço absurdo. Com essa mudança para a zona de interesse social, ajudará eles e o município nessa questão. Parabéns a vocês. Mais algum vereador? Com a palavra, primeiro secretário da mesa, vereador Ari Alberto. Só parabenizar os nobres edis, né, pela propositura, é extremamente importante. A gente sabe que o distrito de Planalmira hoje, ele tem um representante que tem voz, que corre atrás, que fala, e nós estamos aqui como representantes também de Planalmira e dos demais distritos, né? Estamos aqui para te apoiar, para ter certeza, qualquer decisão, aquilo que for bom para a população, você pode contar conosco aí, e em particular pode contar comigo. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleito. Só parabenizar os dois vereadores aí pela observação e conta com o apoio nosso também. Com a palavra, vice-presidente Renato. Quero parabenizar também a vereadora Camila, o vereador Wender pela propositura e, como o vereador Ari diz, tudo que for em prol da comunidade pode contar com o nosso apoio. Parabéns. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Para finalizar, as palavras voltadas a esse requerimento, gostaria de parabenizar os nobres colegas por esse olhar sensível às demandas, em especial, né, o residencial do Eubiópolis, porque eles vivenciam uma situação de calamidade, que vem assolando desde 1949, vem passando de um loteador para o outro, e vai prometendo tantas promessas para aquele pessoal, eles vão comprando, e as melhorias têm que chegar. Esse pessoal que trabalha em Ibadiânia, vive a realidade de Ibadiânia, paga impostos, e as melhorias têm que chegar para eles também. E a gente, vivenciando essa situação, alguns associados da Associação do Eubiópolis nos procurou, pediu para que a gente marcasse com o prefeito para tratar sobre a demanda. Quando chegamos ao prefeito, na data do dia 5 de maio, aproximadamente umas 7h30 da manhã, o prefeito nos informou que estaria já tramitando com muita celeridade a tramitação da criação da zona de interesse social, que seria o único meio de tentar resolver essa questão da legalidade da energia lá, no Eubiópolis. Então já está tramitando, já tem conhecimento das energias compartilhadas, para não falar gatos, né? Energias compartilhadas. A Equatorial falou para nós que o único meio de resolver isso, no ano passado a gente teve como presidente da Equatorial em Goiânia, juntamente com o deputado federal Daniel Agrobol. E ele falou para nós que seria nesse quesito, da criação da zona. Que o único meio de resolver, porque a gente conversou com o loteador, ele passou que não teria condições, e a gente tem que buscar meios para resolver. Então a Equatorial nos deu essa solução, que seria na criação da zona, para que pudesse utilizar um recurso que tem dentro de um fundo, juntamente à Equatorial, para estruturar a energia de lá. Muitas pessoas estão sendo prejudicadas, muitos eletrodomésticos são queimados, bomba de cisterna, de poço artesiano queimado, e esse povo a gente tem que zelar por eles. Independente se teve voto ou não lá dentro, nós temos que lutar. Tive 15 votos em Planalmira, igual eu falei para a moça. Não conhecia a realidade assim, bem específica do Eubiópolis, a gente vai muito a Planalmira, mas não conhecia a realidade do Eubiópolis. Vivencia uma situação assim, de calamidade. O prefeito tem feito um trabalho por lá, as máquinas estão abrindo as ruas de lá. O prefeito disse que vai colocar cascalhamento aonde tem residência e vai ver a questão também da energia, que já está tramitando. Um servidor que chama Murilo já está organizando essa questão, juntamente com o Rafael, para ver essa questão desse projeto, para encaminhar para a Câmara. O prefeito cobrou a celeridade do servidor Rafael, para que ele encaminhe esse projeto o mais rápido possível para essa Casa de Leis. E também a gente vê as outras questões, posteriormente a questão de melhorar a questão da água, ver a questão de canalização, de esgoto e também a questão do asfalto, né? As melhorias vão chegar, a gente pede compreensão da população, sei que vocês, assim, às vezes estão um pouco ansiosos, mas vão chegar.
Tem hoje uma liderança dentro de Planalmira, que é o vereador Wender, que está ali o tempo todo ativamente, ouvindo as demandas do distrito, mas a casa está à disposição para ajudar, vereador. O que for preciso a gente tramitar aqui dentro dessa casa, a gente vai tramitar para acelerar, para que os avanços cheguem em Planalmira, em especial também o Eubiópolis. Essa população paga imposto se eles precisam que as melhorias cheguem lá. É forma assoladora que a gente vivencia naquela região ali. E a gente precisa aclamar, né, futuramente pedir aos deputados, aos senadores, para que ajude a gente, após a legalização de lá, que as melhorias cheguem lá, na questão de água. Às vezes, futuramente, a gente isso dá a possibilidade de levar uma unidade básica de saúde para lá, porque já tem demanda. Só o posto de saúde do distrito de Planalmira já não está conseguindo comportar, né, a demanda, não consegue. O vereador não tem conhecimento, não consegue. Uma coisa é cuidar do distrito de Planalmira, outra coisa é o Eubiópolis. E eles precisam de assistência. Às vezes uma escola ou uma creche, né, para atender, para complementar uma creche em período integral, para ajudar essas mães de lá, para que elas possam trabalhar. Porque muitas vezes as pessoas têm interesse em morar em Planalmira, quer ficar em Planalmira, que é uma região muito propícia para o progresso. Mas o que infelizmente dificulta a questão do trabalho. Às vezes tem que ir para Cocalzinho, para Pirinópolis, para Corumbá para trabalhar. E as mães ficam com dificuldade para trabalhar, ou até mesmo em Anápolis. Mas como não tem uma creche, então vamos estudar a possibilidade também de fazer um requerimento pedindo à Secretaria de Educação que verifique junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao PAC também, o cadastramento de uma creche para o distrito de Planalmira. Viu? E pode contar com o meu apoio, que eu estou aqui sempre à disposição de vocês, o que a gente puder fazer para melhorar as condições de trabalho da população de Planalmira, as condições de vida daquele povo ali, pode contar conosco. Viu? Estamos aqui para somar. Vamos estar sentando com o prefeito para ver a questão do asfalto, como que está a tramitação do asfalto também, daquelas vias paralelas, a construção de uma praça, a construção de um playground. Temos conhecimento que a nossa primeira-dama, secretária municipal de assistência social, Fernanda, já está tramitando a questão de criação de um CRAS para dar melhor qualidade nos atendimentos do serviço social, levar os cursos de capacitação para lá também. Então, assim, está tramitando, as coisas estão acontecendo. Mas para isso a gente precisa trabalhar em parceria, em união, todo mundo falando a mesma língua, e as coisas vão acontecendo. Então, parabéns pela sua propositura, Camila, vereador Wender. E é isso aí, somando força, pode contar com o meu apoio. Nessa condição, não voto, mas seria totalmente favorável ao requerimento de vocês. Parabéns por esse olhar sensível ao distrito de Planalmira. Mais algum vereador? Ok. Sim. Conceda a palavra. Sim. Gente, eu recebi a notícia aqui, postei em vários grupos. Tem um policial, amigo meu, trabalhou comigo muitos anos aqui em Abadiânia e prestou serviço também em Alexandria, Abadiânia. Ele era o instrutor do PROERD, primeiro sargento Jair. Ele recentemente recebeu uma triste notícia, né? Foi diagnosticado com um tumor maligno e ele precisa fazer o tratamento é bem caro, apesar de ele ter o IPASCO, ter o plano de saúde. O plano não cobriu essa cirurgia. Ela vai ficar em torno de R$40 mil. Tá? Tem um Pix dele aqui, eu vou mandar no grupo aqui dos edis. Solicito a cada um dos senhores aí o tocar no coração. Quem puder ajudar, é um momento difícil que a família está passando. Aquele que puder ajudar aí, por gentileza, tá? Vou mandar no grupo aí, só para reconhecer mesmo, é um grande guerreiro, uma pessoa de coração enorme e trabalhou por Abadiânia, né? Por vários anos ele foi instrutor do PROERD. É só isso. Muito obrigado. Pode contar com o nosso suporte. Estamos aí para servir. Viemos esse mundo foi para ajudar uns aos outros. Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Nada tem sentido se a gente está nessa condição e poder ajudar as pessoas. A vida é uma roda gigante, né? Então hoje a gente está nessa condição, amanhã a gente pode não estar. Então pode contar com o nosso apoio aí. Parabéns por esse olhar sensível, viu, colega vereador? Uma classe muito importante, segurança pública é de suma importância e prestou um serviço muito lindo por Abadiânia e por Alexandria, que é a cidade irmã de Abadiânia. Então pode contar com o meu apoio, minha contribuição. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Em votação, como vota o vereador Ari Alberto.
Favorável. Como vota o vereador Carlos Cleito? Favorável. Como vota o vereador Bosquinho Arantes? Favorável. Como vota a vereadora Camila Borges? Favorável. Como vota o vereador Newton Preto? Favorável. Como vota o vereador Cláudio Azevedo? Favorável. Como vota o vereador Renato Alves-Costa? Favorável. Como vota o vereador Nenê Trajano? Favorável. Como vota o vereador Vitor Lucas? Favorável. Como vota o vereador Wender Diniz? Favorável. Aprovado, razão pela qual determina a adoção das providências de missa e pela assessoria jurídica dessa casa e a remessa necessária. Convido agora o senhor vereador Wender Diniz Freire, PP, para proceder com a leitura do requerimento de indicação de sua autoria, que requer seja após aprovado pelo plenário, encaminhado ofício com cópia deste requerimento ao excelentíssimo senhor Dr. Itamar Vieira Gomes, PP, digníssimo prefeito municipal, sugerindo, nos termos do artigo 101 do nosso regimento interno, a adoção das medidas administrativas necessárias à esfera de suas atribuições através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Goiás, SAI, havendo recursos financeiros para tanto, a perfuração do poço artesiano de grande profundidade no distrito de Abadiânia Velha, nessa cidade. Com a palavra, vereador Wender Diniz. Inicialmente, excelentíssimo senhor presidente e excelentíssimos senhores vereadores, o edil subscritor recorda que o poço artesiano é uma perfuração profunda no subsolo que atinge aquíferos confinados, onde a água subterrânea está sob pressão entre as camadas impermeáveis da rocha ou argilas. Poço artesiano pode ter uma profundidade de 20 a 2.000 metros, embora raramente ultrapasse 600 metros. A profundidade ideal depende das características geológicas da região e das finalidades de uso da água. Quando o poço artesiano é perfurado corretamente, excelências, essa expressão natural pode fazer a água subir espontaneamente até a superfície, sem a necessidade de bombeamentos. Quando há necessidade de bombas, é chamados tecnicamente de poço tubular profundo. Assim, excelências, o sucesso do poço artesiano depende diretamente da geologia local. Um aquifério confirmado ocorre quando uma camada porosa e permeável, como elenito, está entre duas camadas impermeáveis, geralmente de argila, fornelhos ou rochas. Metáfora dessa. Esse confinamento cria uma pressão hidráulica que pode ser aproveitada na captação da água. Poços artesianos são amplamente usados nobres para o abastecimento urbano e rural, irrigação agrícola, uso industrial, o sistema autônomo em locais sem rede pública. E por estarem projetados por camadas impermeáveis ou aquíferos confinados, geralmente tem água de melhor qualidade, menos sustentável à contaminação superficial. É exatamente estas intenção deste subscritor. Excelentíssimo senhor vereador presidente e excelentíssimos senhores vereadores, que, havendo recurso financeiro para tantos com a perfuração do poço artesiano de grande profundidade no distrito de Abadiânia Velha, aquela parcela de nossa população tem acesso a uma água de melhor qualidade
físico, química e bacteriológica do que das águas superficiais ou de poços rasos. A água potável é essencial para a vida humana e para o equilíbrio dos ecossistema. Excelências, destacando-se aqui sua importância na sobrevivência humana, na saúde pública, na alimentação e na agricultura, no desenvolvimento econômico, na educação e na sustentabilidade ambiental. Por esses viés de raciocínio, a perfuração de um poço artesiano de grande profundidade no distrito de Abadiânia Velha. Nesta cidade, havendo recursos financeiros para tantos, demonstrará o zelo e o cuidado desta administração com seu povo, com sua gente, motivo pelo qual apresento essa súplica, convidando vossas excelências ao acompanhar tal indicação. Com a palavra, o vereador, autor da proposta para a defesa de sua pretensão. Como todos sabem, né, eu fui nascido e criado em Abadiânia Velha. Devido ao pedido desse aqui para furar um poço artesiano lá, gente, aqui lá, não é porque lá já tem um poço artesiano, mas tem uma parte da cidade lá que no período chuvoso a água não é de boa qualidade. Então, é para levar melhor água, qualidade de vida, igual foi ditado aqui, falado aqui. Então, eu peço o apoio de vocês, o voto de vocês, que a gente aprove esse projeto aqui para melhorar a qualidade da água lá de Abadiânia Velha. Mais algum vereador? Vamos por sequência? Quem seria? Vereadora Camila? Ok. Com a palavra, vereadora Camila. Bom, gente, a gente que estava próximo aqui dos últimos 4 anos do trabalho do SAI, a gente sabe que, apesar de todas as dificuldades que ele enfrentou e ainda enfrenta, a falta de água era uma realidade que afligia muito diversas regiões aqui do nosso município. Ainda é uma realidade, mas hoje, em comparação aos anos anteriores, é uma realidade muito pequena, né? Em relação à falta de água e também em relação à qualidade. E no caso do requerimento aqui do vereador Wender, esse poço, ele não é nem tanto para suprir o abastecimento, mas é mais para a qualidade, né? Então, assim, quero manifestar, o vereador, meu posicionamento favorável a esse requerimento, como conhecedora de causa. Em 2022 e 2023 foi feito 2 poços artesianos ali, um na Vila Almada e outro no Lindo Horizonte, para atender justamente do Lindo Horizonte o pessoal do Diógenes Azevedo, né? Do loteamento do Diógenes Azevedo. E da Vila Almada, que não vou dizer que sanou todos os problemas, mas de fato a água começou a chegar na torneira das pessoas e a falta